Ó, vamos resolver aqui mais uma questão. Vamos lá. Ó, vamos lá. Vê. Aí vai falar de tendência de alimentação aí, né, tal. Isso aí não tem tanta importância não. Se essa empresa oferece 8 tipos de entrada. Então vamos lá. O que é que vai importar aqui pra gente é agora, né? Então, ó, 8 tipos de entrada, 10 tipos de pratos principais e 5 tipos de sobremesas. O número de possibilidades com que um cliente pode compor seu almoço, escolhendo dentre os tipos ofertados 2 entradas, um prato principal e uma sobremesa. Então ele vai escolher 4 coisas, né? Aí o que é que a gente faz? Vamos lá. Eu vou colocar aqui 4 tracinhos, certo? 1, 2, 3, 4 tracinhos, tá? 2 tracinhos é pro almoço dele. A parte principal do almoço, né? Vamos dizer. Aí ele vai escolher uma entrada, não é isso? Ou são 2 entradas? Eu esqueci agora. Ó, ele vai dizer assim, escolhendo dentre os tipos ofertados 2 entradas, um prato principal e uma sobremesa. Ah, então aqui é a entrada. Então aqui vai ser entrada, entrada, outra entrada, prato principal e sobremesa, certo? Aí vamos lá. Quantas entradas a gente tem disponíveis? Quantas entradas a gente tem disponíveis? A gente tem disponíveis 8 tipos de entradas, tá? Aí a dúvida sempre é, e agora, o que é que eu faço aqui? Posso botar 8, escolhi uma, sobraram 7, vezes 7? Posso fazer isso? Aí a gente tem que dizer o seguinte, a resposta é não. Por que não? Porque quando eu digo 8 vezes 7, eu estou dizendo que a ordem importa. E na hora de escolher a entrada, ou as 2 entradas, a ordem não importa, concorda? Eu vou no restaurante, eu quero 2 entradas, a ordem que eu vou comer não importa. Vai tudo pro busto, do mesmo jeito. A ordem não importa. Quando eu faço 8 vezes 7, eu estou dizendo que a ordem importa. Por que eu estou dizendo isso? Aí a gente tem que voltar para o princípio de tudo, que é uma coisa chamada princípio multiplicativo, né? que é o PFC, é o princípio de tudo, onde a gente tem uma coisa chamada diagrama de árvore. A gente tem uma coisa chamada diagrama de árvore. Esse diagrama de árvore é que mostra para a gente por que essa ordem importa. Esse diagrama de árvore é que vai provar isso para a gente. O que é que o diagrama de árvore diz? Imagina que eu tenha no meu guarda-roupa 3 blusas diferentes, tá? 2 bermudas, 3 blusas, 2 bermudas e 2 tênis, 2 pares, né, de tênis, certo? E a pergunta clássica, de quantas formas diferentes eu posso pegar uma bermuda, uma blusa e um tênis para combinar? De quantas formas diferentes eu posso me vestir combinando uma blusa, uma bermuda e um par de tênis, tá? Se são 3 blusas, eu vou chamar as blusas de B1, B2 e B3. São 2 bermudas, eu vou chamar de R1, só para diferenciar. Vou chamar de R1 e R2. E são 2 tênis, eu vou chamar de T1, T2. Então veja, o diagrama de árvores diz o seguinte, que com a blusa 1, B1, eu posso combinar a bermuda 1, que eu estou chamando de R1, e posso combinar a bermuda 2, que eu vou chamar de R2. Com a bermuda 1, que eu estou chamando de R1, eu posso combinar o tênis 1, T1, ou eu posso combinar o tênis 2, T2. Com a bermuda 2, eu posso combinar o tênis 1, T1, e eu posso combinar o tênis 2, T2. Com a bermuda 2, eu posso combinar com a bermuda não, com a blusa, né? B é blusa. Eu posso combinar a bermuda 1. Com a bermuda 1, eu posso combinar o tênis 1 e eu posso combinar o tênis 2. Com a blusa 2, eu posso combinar a bermuda 2, que eu estou chamando de R2. Com essa bermuda, eu posso combinar o tênis 1
E eu posso combinar o tênis 2. Chamado de diagrama de árvore, que fica parecendo ramificações, né? Galhos de árvores. Por isso que chama diagrama de árvores. E com a blusa 3, vai acontecer o mesmo, né? Com a blusa 3, e aí entenda uma coisa, viu, filha? Eu não estou fazendo isso para fazer o cálculo, não. Estou fazendo isso para a gente entender, né? Eu posso combinar a bermuda 1, posso combinar o tênis 1 e posso combinar o tênis 2. Com a blusa 3, eu posso combinar a bermuda 2. Com a bermuda 2, eu posso combinar o tênis 1 e posso combinar o tênis 2. Pronto, já fiz aqui todas as possíveis combinações, não foi? Cada combinação dessa, eu posso analisar como sendo um trio ordenado, né? Par ordenado de 3, né? Trio ordenado. Que aqui eu posso, no primeiro caso, por exemplo, eu posso escrever como sendo B1, R1, T1. Aí o outro trio ordenado que eu tenho, B1, R2, R1, T2. É uma outra combinação, um outro trio ordenado. Um outro trio ordenado que eu tenho, ó, B1, R2, ó, B1, R2, T1. Um outro, B1, R2, T2, e assim vai. Cada trio desse é uma combinação diferente, distinta. Concorda? Quantas eu tenho aqui ao todo, né? Veja, com B1 eu tenho 1, 2, 3, 4. Com B2 eu vou ter mais 4, 8. Com B3 eu vou ter mais 4, 12. Ao todo são 12 combinações distintas, né? Diferentes. Então o total de combinações que a gente pode fazer é 12. E esse é o princípio de tudo em análise combinatória, tá? É esse diagrama de árvores. É assim que começou a análise combinatória. Só que, obviamente, a gente não vai ficar fazendo esse diagrama de árvores sempre. Porque tem caso que eu vou ter 60 mil possibilidades. Não tem como fazer o diagrama de árvores. E aí, na matemática, a gente vai perceber padrões, né? E o que é que a gente observa? A gente observa que para cada coisa que eu quero combinar, eu posso colocar um tracinho. Nesse caso, são 3 coisas. Eu vou colocar 3 tracinhos. É assim que surge o PFC, né? Um dos tracinhos é blusa, o outro tracinho é bermuda e o outro tracinho é tênis. Em cima do tracinho eu vou colocar as possibilidades que eu tenho. Quantas opções eu tenho de blusa? Que eu falei, 3, né? Quantas de bermuda? 2. E quantas de tênis? 2. O que é que eu faço com esses valores? Eu multiplico. Esse é o princípio multiplicativo. Quem foi que adivinhou isso? Muita gente, não tem um cara específico não. Mas muitas pessoas falaram sobre isso, e isso é padrão, isso é observação do padrão. O que é que eu faço com esses números? Pela observação do diagrama de árvores, a gente percebe que multiplicar vai dar certo sempre. Tá? Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 12. Isso aqui vai dar 12. Agora, veja que esse é o princípio de tudo, né? É daí que aparece o arranjo. O arranjo é isso. O arranjo nada mais é do que isso. Certo? E aí, uma coisa bem importante para a gente perceber aqui é que a ordem importa. Uma coisa é B1, R1, T1, né? Outra coisa é B1, R1, T2. Então são tipos diferentes, né? De combinações, tá? A gente não está falando aqui ainda de uma combinação, né? Aquela fórmula da combinação. A gente está no início de tudo. Nem fórmula tem ainda aqui, tá? As fórmulas aparecem a partir do momento que eu vou falar de arranjo, né? Que eu vou falar de arranjo. E aí a ideia é, vamos lá, eu tenho 3 blusas, mas eu não quero usar só uma, eu quero usar 2. Não sei porquê, mas eu quero usar 2. Então agora eu não vou ter mais 3 tracinhos, eu vou ter 4 tracinhos. 1, 2, 3, 4 tracinhos. O primeiro e o segundo tracinho é blusa, blusa e blusa. Depois bermuda e depois tênis. Veja que uma das possibilidades é usar a blusa 1, a blusa 2,
a bermuda 1 e o tênis 1. Essa é uma das possibilidades. Certo? Por algum motivo, se eu estou com uma blusa por cima da outra, se eu trocar aqui de lugar, B2, B1, R1, T1, é outra combinação. Ou seja, mudar a ordem, muda a combinação, muda o resultado. Então, fazer o princípio multiplicativo simples é dizer que a ordem importa. Tá? Então, voltando para o problema lá em cima. Vê. Então, se eu pegar aqui e disser que esses dois são entradas, né? Eu tenho 8 tipos de entrada. Se eu fizer 8 vezes 7, eu estou dizendo que a ordem importa. Eu estou dizendo que comer primeiro a entrada 1 e depois a entrada 2 é diferente de comer a entrada 2 e depois a entrada 1. E nesse contexto desse problema, não é diferente. Tanto a ordem não importa. Comer entrada 1 e 2 e comer entrada 2 e 1, tanto faz. Então eu não posso fazer 8 vezes 7. Se tiver um contexto em que, tipo, o que vai definir seu resultado? Tipo, se o resultado vai ser diferente ou igual? Não, o que vai definir o resultado é o contexto, né? Mas, É o contexto que vai me dizer se eu posso mudar a ordem ou não. No caso da camisa tem que ter um contexto, né? Eu criei o meu contexto aqui na hora. A ordem importa porque vai ficar uma camisa por cima e outra por baixo. Então se eu colocar uma camisa preta por cima e uma vermelha por baixo, é diferente de uma vermelha por cima e uma preta por baixo. Muda a combinação, né? O estilo mudou. Certo? Aqui na entrada, não. Então eu não posso fazer 8 vezes 7, senão eu estou dizendo que eu estou fazendo um diagrama de árvore, onde a ordem importa. E aqui a ordem não importa. Eu posso até fazer 8 vezes 7. Só que eu vou ter que depois dividir pelas repetições, né? É daí que aparece a fórmula da combinação. Que eu pego os arranjos que eu fiz, a fórmula da combinação é a fórmula do arranjo. Só que eu estou dividindo pela quantidade de vezes que aquela dupla ou aquele trio vai se repetir. Que nesse caso seria entrada 1 e entrada 2. Se repete 2 vezes, né? É 1 é 2 é 1. Eu teria que dividir por 2. Então aqui eu não posso, nessas dois primeiros tracinhos, eu não posso fazer 8 vezes 7. Para ocupar esses dois primeiros tracinhos, eu tenho que fazer uma combinação de 8 entradas para 2 lugares. Agora vamos para o prato principal. O prato principal só tem um. Então eu não preciso fazer combinação, eu posso fazer o PFC normal, princípio multiplicativo. Quantos pratos principais a gente tem? 10 pratos principais e 5 sobremesas. Então aqui eu posso botar 10 vezes, né? Vezes quantas sobremesas eu tenho? 5 sobremesas. Essa é a resposta. É uma combinação de 8 entradas para 2 lugares, vezes 10 possibilidades de prato principal, vezes 5 possibilidades de sobremesa. Essa é a resposta. Que pode até aparecer assim a resposta, né, em fórmula, com fatorial. É bem comum hoje em dia acontecer isso. Mas nesse caso, como é que vai ser a combinação de 8 para 2? Vai ser 8 fatorial sobre 8 menos 2 é 6 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 10, vezes 5. 8 fatorial, eu vou abrir até o 6 fatorial, para poder dividir, né? Para poder cancelar, feito vocês gostam de falar, cortar, sobre 6 fatorial vezes 2, vezes 50, 10 vezes 5, 50. Isso aqui vai ser igual a quanto? O 6 fatorial a gente pode dividir, cancelar, né? 8 por 2 é 4, 4 vezes 7 é 28. Então é 28 vezes 50. 28 vezes 50, isso vai dar 1.400, né? Isso vai dar 1.400. É a resposta. 1.400 é a resposta. Valeu, gente. Cheiro. Até a próxima.